Boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eduardo Medeiros e vamos a mais um vídeo de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no meu canal. Bom, hoje eu quero falar sobre um caso que vai muito além de um julgamento, vai muito além de uma sentença, vai muito além da condenação de Jairinho ou do perdão judicial concedido a Monique Medeiros. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da justiça brasileira, porque existe algo que me chamou muito mais atenção do que o resultado do julgamento. Foi a fundamentação. Foi a forma como a decisão foi construída. Foi a visão de mundo que apareceu dentro da sentença. E isso é mais importante, porque sentenças não são apenas decisões judiciais. Sentenças revelam como um magistrado enxerga a sociedade, como ele interpreta o ser humano, como ele compreende culpa, responsabilidade e justiça. O caso Henri é uma tragédia nacional. Uma criança de 4 anos perdeu a vida de maneira brutal. Uma criança que dependia completamente dos adultos que tinham o dever de protegê-la. Mas o que aconteceu após o julgamento? Abriu uma discussão ainda maior. Uma discussão sobre ativismo judicial. Uma discussão sobre ideologia. Uma discussão sobre guerra cultural. E principalmente uma discussão sobre o papel do poder judiciário. Afinal de contas, juízes devem aplicar a lei ou devem transformar a sociedade? Esse é um tema muito importante sobre o que vamos discutir no vídeo de hoje. O trecho que chocou o país. Antes de prosseguir, eu quero que você preste atenção, muita atenção, em uma frase atribuída à própria sentença. Segundo a magistrada, abre aspas, fosse um pai, nem sequer teria sido processado. Pense por alguns segundos no significado dessa afirmação. Por que ela não está discutindo apenas o caso concreto? Ela não está analisando apenas as provas. Ela está fazendo uma afirmação geral sobre o funcionamento da justiça brasileira. Em outras palavras, a tese é que Monique teria sido processada porque é mulher. E aqui surge uma pergunta fundamental. O artigo 5º da Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, o sexo do acusado deveria influenciar a análise da responsabilidade criminal? Ou deveriam importar apenas os fatos, apenas os autos, as provas, a conduta? É exatamente nesse ponto que começa a controvérsia. E que controvérsia? Está dando o que falar esse julgamento do caso Jairinho. O que é perdão judicial? Vamos separar emoção de técnica. O perdão judicial existe no ordenamento jurídico brasileiro. Não foi inventado para este caso. Não é uma criação dessa magistrada. É um instituto previsto em lei. Está no Código de Processo Penal. O problema não está necessariamente na existência do perdão judicial. O problema está na fundamentação utilizada para justificá-lo. Porque uma coisa é aplicar a lei. Outra coisa é utilizar argumentos sociológicos para justificar a aplicação da lei. E é justamente isso que provocou reação de diversos juristas, promotores, comentaristas, jornalistas e a sociedade em geral. O direito clássico e a responsabilidade individual. Durante séculos, o direito ocidental foi construído sob um princípio simples: responsabilidade individual. O processo penal
existe para responder perguntas objetivas. O acusado sabia? O acusado agiu? O acusado se omitiu? O acusado tinha dever legal de agir? O foco sempre foi o indivíduo. A sua conduta, a sua responsabilidade, a responsabilidade penal ou criminal. Mas, nos últimos anos, começou a ganhar espaço uma visão completamente diferente. Uma visão segundo a qual não basta analisar a pessoa, é preciso analisar, segundo a análise, as estruturas sociais. É preciso analisar as relações de poder. É preciso analisar o contexto histórico. É preciso analisar o gênero, analisar a identidade. E é aqui que começa a principal crítica ao chamado ativismo judicial. A crítica de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, como todos conhecem, que foi um parlamentar que inclusive em seguida foi cassado, foi um dos que criticaram duramente a fundamentação da sentença. A crítica dele é relativamente simples, como deve ser o direito. Segundo essa visão, o judiciário não deveria julgar pessoas com base em categorias coletivas. Não deveria importar se o acusado é homem, se é mulher, se pertence a determinado grupo, ou que deveria, na verdade, importar de fato, o que deve importar realmente de fato, é a prova que condenou o indivíduo, é a conduta, é a responsabilidade criminal, responsabilidade individual, responsabilidade do indivíduo. Porque quando a identidade passa a ser fator relevante para interpretar a culpa, abre-se um precedente perigoso. A justiça deixa de olhar para indivíduos e passa a olhar para grupos. E o que isso significa dentro da perspectiva da guerra cultural? Para entender esse fenômeno, precisamos voltar quase um século. Precisamos de falar de Antônio Gramsci. Gramsci foi um intelectual marxista italiano que percebeu algo importante. Ele concluiu que as transformações sociais não aconteceriam apenas através da política. Elas acontecem através da cultura, através da educação, da imprensa, das universidades e das instituições. A disputa seria pela forma como as pessoas interpretam a realidade. Muitos conservadores acreditam que estamos vendo exatamente esse processo acontecer. Não por meio de revoluções, mas através da ocupação gradual dos centros formadores de opinião. Revolução não se faz com armas. Revolução se faz tomando o poder e conquistando as instituições. Conhece essa frase? Pois eu vou lhe dizer. José Dirceu. Da luta de classe à justiça identitária. Antigamente, a divisão da visão marxista, era burguesia contra proletariado. Hoje, a divisão proposta por muitas correntes acadêmicas é diferente. É homem contra mulher, opressor contra oprimido, maioria contra minoria, privilégio contra vulnerabilidade. O indivíduo deixa de ser analisado isoladamente e passa a ser visto como integrante de uma estrutura. E quando essa lógica chega ao sistema de justiça, surgem conflitos inevitáveis. Porque o direito tradicional julga pessoas, não grupos. Julga ações, não identidades. Esse é o problema, né? Que aí a justiça deixa de ser parcial, deixa de ser imparcial e, nesse sentido, passa a ter uma certa parcialidade. E isso causa um grande perigo. Qual é o perigo? É o perigo da justiça identitária. Vamos a um caso.
Imagine duas pessoas, mesmos fatos, mesmas provas, mesma conduta, mas interpretações diferentes porque pertencem a grupos diferentes. Essa possibilidade assusta a muitas pessoas, porque a essência do direito é justamente igualdade perante a lei, inclusive previsto na nossa Constituição em seu artigo 5º. Quando a identidade passa a ocupar espaço central na decisão, o risco é transformar a justiça em um instrumento de engenharia social. E é esse exatamente o receio manifestado por diversos críticos dessa sentença. O caso Henry jamais será lembrado apenas pelo julgamento. Ele será lembrado pelo debate que abriu. Um debate sobre ativismo judicial, sobre ideologia, sobre guerra cultural, sobre os limites do poder judiciário. E talvez a pergunta mais importante seja essa. Qual será a pergunta? Quando um juiz entra numa sala de audiência, ele deve interpretar apenas a lei? Ou deve interpretar a sociedade? Porque, dependendo da resposta, não muda apenas uma sentença, muda a própria ideia de justiça. E quanto muda a ideia de justiça, muda também o destino de uma nação. O Estado de Direito só permanece forte quando a lei vale igualmente para todos, sem distinção, sem privilégios, sem categorias, sem ideologias, apenas fatos, fatos relevantes, apenas provas e apenas a famigerada justiça. Eu, pessoalmente, acho que diante da reação da sociedade à Rea Monique, até ela corre risco, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Quando eu me manifestei com relação a Monique, é o que tem chegado a mim das pessoas me contarem, tá? Que é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável. Porque que ela é alvo de maior ódio do que Jairinho, por exemplo. Não consigo entender isso, né? A opinião pública afeta de alguma maneira ou não? Não, eu já me calejei com essa coisa de opinião pública, né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico. Se você acredita que a justiça deve julgar indivíduos e não grupos, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo e participe desse debate que se está definindo o futuro do Brasil. Você pode achar que não faça parte da sua vida, mas um dia você vai cair nas mãos do judiciário e tenho certeza que você vai ter medo quando for a sua vez. Um abraço e muitíssimo obrigado por permanecer nesse vídeo até aqui. Até a próxima. Um abraço.